Para essa ninfa, em anzol número 14, escolhi o fio de atado Unithread 8/0. Inicie a colocação do fio de atado um pouco afastado do olhar do anzol. Fazendo assim, você terá espaço para finalizar a cabeça da mosca. Para esse atado, escolhi especificamente um anzol para ninfa, fabricado pela Funny Mill número 14. Você pode utilizar anzol de outros fabricantes. Leve o fio de atado até chegar ao final da parte reta da haste do anzol. Não passe desse ponto. Visualize, posicione o fio de atado de modo que, ao parar, ele fique na parte reta da haste do anzol. Muitas vezes fica entre a ponta do anzol e a sua farpa. Não é, como regra, parar na farpa do anzol. Enrole o fio de atado de modo que você faça um calço. Esse calço vai ficar em formato de uma pequena bola, que vai servir para separar as duas penas de biot que nós vamos fazer uso, para a montagem da cauda dessa mosca. O biot são cerdas que ficam localizadas na parte da frente da asa de voo das aves. Vou retirar 2 cerdas para que possa ser montada na parte de trás como cauda. Observe a curvatura das cerdas e alinhe suas pontas. Junte as 2 cerdas e observe que a curvatura naturalmente ficará para fora. Elas ficarão abertas. Feche-as e agora você vai ter o formato da cauda que você precisa fazer a montagem. A cauda você deve medir de modo que ela tenha todo o comprimento da haste do anzol, desde o seu olhar até aquele calço que foi feito. Posicione as 2 cerdas e leve até que você encoste as 2 no calço. Prenda os 2 biot somente com 3 voltas. Não é necessário mais do que isso. Eles naturalmente vão se desalinhar e vai ser necessário fazer um novo alinhamento. Nesse momento, você vai verificar a posição lateral das cerdas e se o comprimento está de acordo com o que você deseja. Se quiser um pouco mais curto, esse é o momento do ajuste. Observe. As 2 cerdas estão afastadas e encostadas no calço que eu fiz. Aquele calço vai manter as 2 cerdas afastadas. Pince os 2 biot rente ao calço e leve o fio de atado para o sentido do olhar do anzol. Faça isso com apenas 5, 6 voltas, pois esse é o momento em que você pode torcer o conjunto para verificar se ele está corretamente alinhado. Dê umas 3, 4 voltas que for necessário e pare para que você possa agora cortar o excedente do material. O corte deve ser feito bem rente à haste do anzol. Uma vez que você corta os 2 lados, você vai levar o fio de atado para frente, definitivamente travando o biot em sua posição. Para a segmentação do abdômen, eu vou fazer uso de um arame de cobre, um fio de cobre. No caso, eu escolhi a série BR da UTC, na cor dourada. Posicione o fio de cobre na lateral da haste do anzol e prenda com algumas voltas, de modo que você possa definir o ponto de montagem. Leve o fio de atado até próximo do biot, mas não encoste nele. Deixe um espaço. Para o abdômen, vou usar este dubbing da Orbis, que é uma coletânea de dubbings específica para ninfa. E vou usar um tom mais claro, Like It Has Air. Fazendo uso de uma pinça, puxe uma pequena quantidade do dubbing, o suficiente para que você possa tirar do estojo. Não é necessário uma quantidade grande. Tire sempre o mínimo possível. Para facilitar a colocação do dubbing, eu vou usar um produto à base de silicone. Nesse caso, esse produto ele tem a função de manter o dedo úmido, como se você estivesse usando saliva.
e eu vou passar uma pequena quantidade no fio de atado, o suficiente para que eu possa, em seguida, prender o dubbing. Veja que eu estou fazendo uso de uma quantidade muito pequena de dubbing. É assim que nós iniciamos a colocação. Puxe uma pequena quantidade, menor ainda do que estava em minhas mãos, e vá fazendo o giro, o chamado spin do dubbing, sempre no mesmo sentido, até que você consiga aproximar da haste do anzol. Em seguida, dê 2 voltas com fio de atado, levando o dubbing no sentido da cauda, o suficiente para que ele possa ficar preso na haste do anzol e você possa acrescentar um pouco mais de quantidade de dubbing para que possa formar, assim, o abdômen da mosca. Gire sempre o dubbing no mesmo sentido e direção, e assim o dubbing ficará bem colocado. Continue enrolando o fio de atado para frente, e assim você vai formar a silhueta do abdômen do corpo da mosca. É importante compreender que existe uma silhueta de conicidade no corpo da mosca. Enrole e lembre-se que, em seguida, o próximo passo será segmentar, dando formato ao abdômen. Se eu enrolei o dubbing num sentido, o arame de cobre será enrolado fazendo a segmentação no sentido contrário. Leve o arame de cobre para a parte de baixo do anzol e comece a fazer a segmentação de forma que fique espaçado. Para cada volta, o arame de cobre será colocado espaçadamente, até que você possa definitivamente colocar ele na posição final e travar com o fio de atado. Para travar, basta girar o fio de atado sobre a haste do anzol, de modo que ele possa depois ser rebatido para frente e preso com umas 3 ou 4 voltas. Para quebrar o arame de cobre, encoste a ponta do bobbin bem rente à haste do anzol e gire o cobre até que ele se rompa. O próximo passo agora é a montagem do estojo das asas, no caso chamado wing case. E para isso vou fazer uso das cerdas da pena de fazão. Observe como fica o rack da pena ao retirar as cerdas. Separe uma porção. A porção que eu vou medir, ela deve ser proporcional ao tamanho do anzol que você está usando e o tipo de mosca. Nesse caso, eu estou usando o anzol número 14 e eu vou separar a quantidade de cerdas do tamanho do corpo da mosca. Se você quiser, você pode medir o tamanho do olhar do anzol até a base da cauda. Assim você vai ter como saber o quanto de cerdas você vai puxar e tirar assim do rack da pena. O próximo passo será você fazer o corte de alinhamento das cerdas da pena de fazão. Esse corte eu costumo fazer do lado mais grosso das cerdas, que é a parte que fica mais próxima do rack da pena. É mais resistente e isso vai me dar a rigidez necessária para rebater em forma de fita, formando o estojo, formando assim o wing case. Posicione as cerdas sobre o anzol e evite de tapar, obstruir o olhar do anzol. Então, para isso, você vai fixar inicialmente com apenas algumas voltas. E qualquer diferença que for aparecer, você vai poder cortar com a tesoura. Observe. Faça esse corte em diagonal, inclinado, e assim você vai manter o olhar do anzol desobstruído. Uma vez que você já resolveu essa questão, você pode passar para a colocação do tórax da sua mosca. Para isso, eu vou usar um tom um pouco mais escuro, que é a minha preferência. Siga o mesmo método que fez uso para colocar o abdômen. Puxe uma porção pequena, se for o caso, passe algum tipo de cera no fio de atado, lubrifique, é o que eu estou fazendo, e agora vá colocando pequenas quantidades, sem exagero. Adquira experiência colocando pouco material para depois você aumentar a quantidade. Você terá, assim, mais controle. Continue aplicando o dubbing, girando sempre no mesmo sentido. Se for o caso, lubrifique seus dedos novamente para que você possa
ajustar o dubbing. Uma vez que você encontre a proporção para iniciar a colocação, dê o primeiro giro, posicione e leve de volta para frente. Meça rebatendo o encase para frente. Assim você vai ter uma noção com relação ao volume do tórax da sua mosca. Para completar, se for necessário, coloque um pouco mais de dubbing até que você possa finalizar a colocação. Sempre uso como referência aquele espaço que eu deixei rente ao olhar do anzol. O próximo passo agora é colocar as asinhas da ninfa, ou no caso as perninhas, usando soft reco, que é a pena preferida que eu faço uso para isso. Eu guardo sempre naquela embalagem 2 penas. Essa na cor grisalha e uma outra que eu usei em outros atatos na cor marrom. Essa pena tem as bordas bem arredondadas e ela é bem macia, usada também na montagem de soft reco. Segure a pena com o polegar indicador e puxe. O próximo passo agora é você se desfazer da plumagem, que estava bem próxima ao talo final da pena. Puxe essa plumagem e descarte ela, que nós não vamos fazer uso. Posicione a pena de modo que a sua curvatura fique para baixo. E agora você vai rebater uma porção da pena para frente, no sentido do hack. Essa medição que eu estou fazendo vai me dar uma ideia do comprimento total de cerdas necessário para que eu possa cobrir depois com o estojo, com o encase. Agora que eu encontrei a proporção que desejo fazer uso, eu posso verificar se tem alguma pena sobrando a mais, alguma cerda que eu possa alinhar ou que eu possa retirar para definitivamente fazer o corte da ponta da pena para ser colocada sobre o tórax da mosca. Uma vez definido o tamanho que eu quero para essas pernas, para essas asinhas, eu posso descartar a ponta da pena. Faça o corte rente e rebata todo o conjunto para frente. Pronto, você agora já tem as pernas que vão ser colocadas sobre o tórax de sua mosca. Rebata as penas de fazão para frente, como se fosse uma fita. Posicione no local e fixe com apenas 2 ou 3 voltas, não mais do que isso. Deixe o bobbin de pendurado. Verifique se o estojo, no caso o encase, está corretamente posicionado. Agora, puxe para frente com suavidade somente o rack da pena soft reco, de modo que as asinhas, ou no caso as perninhas, fiquem do tamanho que você deseja. Como referência, as pontas devem ficar na metade do abdômen. Finalmente, trave todo o conjunto com 2 ou 3 voltas rente ao olhar do anzol. Puxe para cima, rebata todo o conjunto, passe para frente, dê mais 3 ou 4 voltas, deixe as penas voltarem para frente novamente e agora sim, você vai fazer o corte das penas excedentes. Para facilitar o meu trabalho, eu vou mudar a mosca de posição e assim eu vou poder trabalhar com a tesoura no mesmo ângulo que está o olhar do anzol. Faça o corte o mais rente possível e após o corte, verifique se o olhar do anzol está obstruído. Se houver alguma pena atrapalhando, esse é o momento em que você deve tirar. Agora chegou o momento de você fazer a cabeça da mosca bem moldada. Faça isso antes de você finalizar fazendo o nó com a ferramenta chamada Whip Finish. Verifique se por acaso for necessário algum ajuste. Esse é o momento que você vai ter que preparar a cabeça da mosca. Pegue a ferramenta de finalização e finalize a sua mosca com apenas 2 ou 3 voltas com o fio de atado. É o suficiente. Feche o nó puxando para baixo e logo em seguida corte o fio de atado rente ao olhar do anzol. Esse é o momento dos acertos finais, aonde você deve tirar qualquer tipo de penugem que esteja te incomodando. E pronto, a mosca está finalizada.
Espero que esse atado seja inspirador para suas futuras pescarias. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.